Olá pessoal, fico feliz em estar mais uma segunda com vocês aqui no canal Leia Preta Leia, lugar onde falaremos sempre de literatura significativa e empoderadora, porque cultura e educação são as melhores ferramentas para combater a desigualdade e empoderar pessoas. E antes mesmo de começar o vídeo, já aproveita e se inscreve no canal e deixa seu joinha. Senta que lá vem história. Como eu disse na semana passada, na resenha do livro Admirável Mundo Novo, devido ao período histórico surreal que estamos vivendo, esse mês me propus a fazer resenhas de livros distópicos, ficções científicas futuristas, que pintaram uma imagem terrível do nosso futuro. Os autores desses livros construíram tais histórias pensando em quais seriam as consequências dos problemas no momento presente deles. E assim, hoje vamos falar sobre um clássico da literatura futurista distópica que é 1984, criado pelo escritor britânico George Orwell e publicado pela primeira vez em 1949. Mais de 70 anos depois de sua criação, essa história já nos alerta sobre a vida sob o sistema totalitário, governado por um tirano fascista, sustentado pela vigilância de seus indivíduos 24 horas por dia e, além disso, por meio da vasta divulgação de mentiras, da negação do real e da lavagem cerebral. George Orwell é o pseudônimo de Eric Arthur Blair, nascido na Índia Britânica em 1903. Ele era provindo de uma família que havia sido rica e nobre há algumas gerações, mas que havia perdido um pouco do dinheiro e o título de nobreza e pertencia a uma classe média confortável. Em 1904, sua família se mudou para a região campestre, perto de Londres, e ali estabeleceram uma moradia muito viva e animada, com muita agitação social e artística. Eric Blair também estudou em Eton como bolsista e lá chegou a ser aluno de Aldous Huxley por um breve período. E embora sua obra possa ter sido de um jeito ou de outro inspirada pela de Huxley, não se tem registro de que os dois autores tenham tido qualquer relação pessoal mais próxima. Após a escola, Eric não teve dinheiro suficiente para bancar a universidade sem bolsa, e como suas notas não eram as melhores, uma bolsa se tornava uma opção impossível. Por isso, em 22, sua família o estimulou a entrar para a Polícia Imperial Indiana, vivendo na Birmânia, próxima à sua família paterna. Em 1927, demitiu-se da polícia e voltou à Inglaterra com a intenção de se tornar escritor, vivendo em Londres e investigando em seus bairros pobres alguma inspiração para escrever sobre as desigualdades. Um ano depois, foi atraído para Paris para viver naquele ambiente boêmio. Nesse período, viveu com poucos recursos e passou por dificuldades. Já nos anos 30, juntou-se ao Partido Operário da Unificação Marxista, lutando contra Francisco Franco, Mussolini e Hitler na Guerra Civil Espanhola, onde quase foi morto com um tiro no pescoço. A partir de 1934 e até perto de sua morte, ele foi um escritor, jornalista e ensaísta político, em cuja obra tratava de assuntos como as injustiças sociais e uma grande aversão pelo totalitarismo, mesmo que de forma bem-humorada. Estreou com o livro Burmese Days, inspirado em suas experiências durante os anos na Polícia Imperial, e seu último romance, em 1984, foi publicado no ano anterior à sua morte, por tuberculose. Ele não demonstra sua intensa crítica ao totalitarismo apenas em 1984, mas também em A Revolução dos Bichos, fábula que construiu para satirizar o stalinismo dentro do socialismo soviético. Nas duas histórias, demonstra certa tendência ao ideal anarquista e a noção de que o povo deveria se autogerir. Seus dois livros principais foram sucessos imediatos e figuram nas listas dos livros mais vendidos de todos os tempos. O universo de 1984 é ambientado num mundo futuro dividido entre três grandes superestados: a Oceania, onde se passa a história, a Eurásia e a Lestásia. Apesar do que parece, o título não se refere a uma data específica futura, onde, por exemplo, a história teria acontecido, mas sim a outras alusões de que não se tem certeza. O romance se passa numa província da Oceania chamada de Pista de Pouso número 1, que ficaria onde hoje está a Grã-Bretanha. Ou seja, assim como é Admirável Mundo Novo, 1984 também se passa na Inglaterra, de um jeito ou de outro. O ambiente foi reconstruído no período posterior a de uma guerra nuclear que ocorreu alguns anos após a Segunda Guerra Mundial. E assim a história se desenrola numa Londres cheia de problemas de escassez e ainda com problemas relacionados à radiação. Após essa destruição, o mundo de 1984 foi formado ou reformado por sociedades que vivem num estado de guerra perpétua entre as supernações, pelo que parece, em que se mantém o controle da população por meio de uma vigilância constante e da reescrita histórica e de mentiras.
Qualquer semelhança com os rumos atuais é mera coincidência. Os cidadãos de Oceania vivem sob um regime totalitário chamado de socialismo inglês, que dita num novo idioma chamado de nova língua, que é, na verdade, uma forma de simplificar a linguagem e reduzir termos e conceitos como antônimos e sinônimos. Assim, o regime é conhecido como Ingsoc, de trás para frente mesmo. O Estado é governado por uma oligarquia chamada de Partido Interno, que conta com 2% da população. 13% da população compõe o Partido Externo, ou classe média, e os 85% restantes compõem os proles, ou proletariado, que são a classe mais baixa. O partido interno é aquele que mantém o controle absoluto sobre todos e que detém todas as informações e persegue o individualismo e a liberdade de expressão, que são os chamados crimes do pensamento. Como todo Estado precisa ter sua política de coerção para se manter, existe a polícia do pensamento, que é a instituição que combate esses crimes subversivos. O Estado é chefiado por um líder absoluto chamado de o Grande Irmão, um líder populista que obriga um culto à sua personalidade, mas que, na verdade, pode apenas ser uma figura fictícia. A vigilância da população é feita por meio de um dispositivo chamado teletela, que seria uma espécie de câmera ligada numa televisão moderna, criando uma espécie de videoconferência contínua. Ao mesmo tempo em que vigia todos os indivíduos, com ênfase naqueles do partido externo, é por meio desse dispositivo que divulgam as programações de entretenimento, divulgam as mentiras e também estimulam práticas diárias coletivas, como a prática de exercícios físicos forçados. A teletela é um meio de evitar que exista qualquer individualidade ou qualquer expressão individual entre os cidadãos de Oceania. Existem outras abominações na história, como a lavagem cerebral de crianças em idade escolar, que se tornam típicos soldadinhos a favor do sistema, algo que muito se assemelha à juventude hitlerista. O papel dessas crianças é inclusive de vigiar os pais contra qualquer sinal de discordância contra o sistema. O sexo também é uma questão nessa obra, mas diferente da obra de Aldous Huxley. Em 1984, o sexo por prazer é absolutamente proibido e só pode ser permitido estritamente para a procriação. A personagem principal é Winston, um funcionário de baixo escalão pertencente ao partido externo que trabalha no chamado do Ministério da Verdade, ou Miniver, em nova língua, que apesar do nome trabalha com tudo menos com a verdade. Winston é funcionário do setor de propaganda do Ministério, especializado no chamado revisionismo histórico, ou seja, apagando e modificando informações em documentos públicos e adulterando livros, pintando uma imagem de correção absoluta do governo. Assim como Bernard Marx em Admirável Mundo Novo, Winston está extremamente descontente com sua vida e com o sistema, mesmo que por razões distintas. Ele vive uma vida miserável e repetitiva dentro de um sistema que sabe ser errôneo, principalmente por causa do trabalho que executa. Winston não pode ser vítima da lavagem cerebral estando o tempo todo adulterando a verdade. Apesar de ser um membro insignificante do partido externo, ele conhece algumas das mentiras do sistema e está profundamente infeliz. Diariamente, todos os funcionários do Ministério são obrigados a interromper o trabalho por 2 minutos e parar para um momento de ódio direcionado. Nesse momento, as teletelas mostram o malfadado e também, talvez fictício, traidor da pátria Emanuel Goldstein. E após ataques coletivos de fúria, o povo vai às lágrimas com o aparecimento do grande irmão adorado. Embora Winston conheça algo sobre as engrenagens desse sistema, ele também acaba entrando no meio dessa histeria coletiva durante os 2 minutos. É durante esse ritual que ele convive à distância com Julia, uma jovem moça por quem se apaixona. Julia parece ser a moça perfeita do sistema e usa, atado à sua cintura, o laço vermelho que demonstra sua escolha pela castidade. Contudo, após se conhecerem, Winston descobre que ela também vive um pouco fora da lei daquele sistema, no que condiz pelo menos ao seu comportamento sexual. E então os dois embarcam num romance proibido, num quarto alugado no bairro dos chamados Proles. Ao mesmo tempo, o descontentamento de Winston com o sistema cresce dentro dele e ele procura uma forma de entender e de se rebelar contra esse, se aproximando da chamada Irmandade, que é um grupo de pessoas descontentes com aquele sistema. Mesmo assim, o casal tem sido observado muito de perto, sem que saibam, o que é natural num território cheio de cartazes escritos: "O grande irmão está te observando". Nesse momento, Winston e Julia são atraídos por O'Brien, que é um membro do partido interno e que faz parte legalmente da Irmandade. É por meio de O'Brien que Winston tenta então descobrir uma forma de quebrar o sistema.
Contudo, nem tudo é o que aparenta, e para você saber o que acontece, terá que ler o livro. A ideia para a escrita do livro parece ter surgido em Orwell ainda durante o período da Guerra Civil Espanhola, e por meio desse livro ele aproveita para expor esse tipo de sistema totalitário. Assim, a história de 1984, ou do Último Homem da Europa, que seria o primeiro nome do livro, começou a ser cozinhada ainda na década de 30, mas começou a ser desenvolvida entre 43 e 44, quando ele e sua segunda esposa, Sônia, adotaram seu filho Richard. O livro foi indiretamente inspirado pela distopia ficcional Nós. O momento da adoção de Richard esteve cercado pelo contexto do medo de destruição da Londres do fim da Segunda Guerra Mundial, e isso também pode ter contribuído com a obra. Uma coisa que pode ser mal entendida do livro é que este seria um reflexo de uma desilusão de Orwell com o socialismo ou Partido Trabalhista inglês. Contudo, o próprio Orwell escreveu que a obra não foi um ataque ao socialismo ou ao trabalhismo, ideologias de que ele era entusiasta, mas foi uma crítica às perversões e extremos que ideologias políticas poderiam chegar, como exemplos tanto do comunismo, de extrema esquerda, e do fascismo, de extrema direita. Além disso, ele teria posicionado o Estado totalitário na Grã-Bretanha de forma a combater aquela ideia de que Estados anglos, como a Inglaterra e Estados Unidos, nunca seriam propensos a sofrerem um recrudescimento tal. E assim, Orwell mostra que o totalitarismo poderia florescer em qualquer lugar. Em termos de cultura popular, o livro foi adaptado para as telonas pelo menos 2 vezes, em 1956 e em 1984. Foi também um programa televisivo pela BBC em 1954 e depois foi transformado em ópera em 2005. E claro, a ideia de total vigilância do Grande Irmão foi uma das ideias básicas, digamos assim, para o reality show BBB, ou BB, Big Brother, que faz tanto sucesso no Brasil há quase 20 anos. Pois é, pessoal, essas são minhas recomendações para hoje. Se você gostou, dê seu apoio a esse novo projeto meu, inscrevendo-se nesse canal e deixando seu like no vídeo. Para você que acabou de chegar por aqui, eu tenho outro canal chamado Freewin. Também pode me encontrar no Instagram em @leiapretaleia, que contará com esse e mais conteúdos. Até mais!